A avaliação cuidadosa do sistema vascular periférico é muito importante para a detecção da doença arterial periférica, de distúrbios tromboembólicos do sistema venoso periférico e também de doenças do sistema linfático. A doença arterial periférica é uma doença muitas vezes silenciosa em cerca de metade das pessoas afetadas. E ela é um marcador muito importante de morbidade e mortalidade cardiovascular e também é um precursor de declínio funcional. O risco de morte por infarto agudo do miocárdio, por AVC, triplica em adultos com doença arterial periférica. Os distúrbios tromboembólicos do sistema venoso periférico também são comuns, ocorrendo em 1% dos adultos com mais de 60 anos de idade. Um terço dos pacientes apresenta inicialmente tromboembolismo pulmonar e 2/3 podem apresentar trombose venosa profunda, frequentemente em ambiente hospitalar. E não menos importante também temos as doenças do sistema linfático, né? Já que o sistema linfático ele é responsável pela remoção do excesso de líquido do interstício, né? E também tem uma ação importante na depuração de bactérias, de micro-organismos em geral, né, de restos celulares, através dos gânglios linfáticos e prevenindo quadros infecciosos. Vejamos alguma coisa sobre a anatomia e a fisiologia do sistema vascular periférico. Com relação às artérias dos membros superiores, a gente pode dizer que os pulsos arteriais são palpáveis quando uma artéria fica próxima à superfície corporal, quando ela está situada próxima à superfície corporal. Então, nos membros superiores, nós temos que observar essas pulsações dessas artérias que estão próximas à superfície cutânea. Então, no caso da artéria braquial, nós teríamos o pulso braquial, que seria percebido na dobra do cotovelo, imediatamente medial ao tendão do músculo bíceps braquial. Com relação à artéria radial, a percepção da mesma seria através do pulso radial, né, a palpação do pulso radial, na região lateral da superfície flexora do punho. E com relação à artéria ulnar, na região medial da superfície flexora do punho, embora aí tecidos subjacentes possam mascarar a artéria ulnar. Tanto a artéria radial e a ulnar estão interligadas por duas arcadas vasculares localizadas na mão, o que dão uma proteção contra uma possível oclusão arterial. Vejamos agora o sistema arterial de membros inferiores. Aqui nós temos a artéria femoral, né, logo abaixo, cujo pulso é percebido logo abaixo do ligamento inguinal, a meio caminho entre a espinha ilíaca antero-superior e a sínfise púbica. Depois temos a artéria poplítea, que é uma extensão da artéria femoral, que passa medialmente atrás do fêmur e é palpável logo atrás do joelho, no oco poplíteo ali, né? A artéria poplítea, por sua vez, ela vai se dividir em duas artérias que perfundem a perna e o pé e que são denominadas de artéria pediosa no dorso do pé, na região cujo pulso é percebido na região imediatamente lateral ao tendão do músculo extensor do hálux, e a artéria tibial posterior, né, com o pulso tibial posterior percebido atrás do maléolo medial do tornozelo. Também aí existe, aqui no caso dos pés da arcada, né, do plantar, existe no caso uma arcada que intercomunica entre os dois ramos arteriais principais e protege a circulação do pé. Com relação ao sistema venoso, as veias, né? As veias, elas, diferentemente das artérias, elas têm paredes finas e altamente distensíveis e com capacidade para até 2/3 do fluxo sanguíneo circulante.
existem válvulas, né, que se projetam para o interior da luz das veias e promovem o retorno venoso unidirecional para o coração, né? As veias dos braços, na região, as veias do braço, da região superior do tronco, da cabeça e do pescoço, drenam para a veia cava superior, que por sua vez drena para o átrio direito. Já as veias dos membros inferiores e da região inferior do tronco fazem drenagem para cima, até a veia cava inferior. Como a estrutura dessas veias, da parede dessas veias, é mais fraca, essas veias dos membros inferiores são mais suscetíveis à dilatação irregular, também suscetíveis à compressão, ulceração e invasão por tumores. Por isso recebem atenção especial. Bom, existem dois sistemas venosos responsáveis por essa drenagem, o sistema venoso profundo e o superficial. As veias profundas das pernas transportam cerca de 90% do retorno venoso dos membros inferiores. Elas têm um bom suporte, né, que é fornecido pelos tecidos circundantes que envolvem esse sistema venoso profundo. E as veias superficiais, que são responsáveis por 10%, né, da drenagem do sangue venoso, localizam no sistema subcutâneo e o seu suporte tecidual é relativamente precário, né? As veias superficiais, quais seriam? Seriam a veia safena magna e a safena parva. A veia safena magna, ela se origina no dorso do pé, passa imediatamente anterior ao maléolo, continua para cima, medialmente na perna, e vai se encontrar com a veia femoral no sistema venoso profundo, lá em cima, logo abaixo do ligamento inguinal. E a veia safena parva, que nasce na região lateral do pé, percorre a face posterior da panturrilha e termina unindo-se ao sistema profundo na fossa poplítea. Existem veias que fazem anastomose entre as duas veias safenas e que são visíveis quando dilatadas. E também as veias perfurantes ou comunicantes que conectam o sistema superficial com o sistema profundo. Como eu havia falado anteriormente, existem válvulas unidirecionais das veias perfurantes superficiais e profundas que devem estar competentes e, consequentemente, impulsionar o sangue em direção ao coração, impedindo o retorno venoso, a estase venosa e o fluxo retrógrado. E também a contração de músculos da panturrilha, quando fazemos exercícios, quando deambulamos, também serve como uma bomba venosa, um coração periférico, que a gente chama, impulsionando o sangue para cima contra a gravidade. Com relação ao sistema linfático e gânglios linfáticos, ou também chamados de linfonodos. É um sistema de uma rede vascular que drena linfa dos tecidos corporais e a devolve à circulação venosa. O sistema nasce na periferia, sob a forma de capilares cegos, e continua no sentido central sob a forma de delicados canais vasculares. Esses canais transformam-se em ductos coletores que terminam desembocando nas principais veias do pescoço. A linfa transportada por esses canais é filtrada pelos linfonodos interpostos ao longo do seu caminho. Então, são verdadeiras estações que existem, né, no decorrer desse sistema linfático. Os linfonodos ou gânglios linfáticos são estruturas arredondadas, ovaladas ou em formato de feijão, e o tamanho varia segundo a sua localização. Tem uns que são bem pequenos, como os pré-auriculares, né? E também tem outros que são muito grandes, como o caso dos linfonodos inguinais, que podem chegar até 2 centímetros no adulto. Além das funções vasculares, o sistema linfático tem uma importante função no sistema imunológico, já que as células dos linfonodos fagocitam restos de células, de bactérias e também produzem anticorpos, né?
Os linfonodos que são superficiais são os únicos que são acessíveis ao exame físico. E esses são os cervicais, os axilares, os dos braços e das pernas. Os linfonodos axilares drenam a maior parte do membro superior. Os linfonodos provenientes da superfície ulnar do antebraço e da mão, dos dedos mínimo e anular e da superfície adjacente do dedo médio, contudo, drenam primeiro para os linfonodos epitrocleares. Esses estão localizados na superfície medial do braço, cerca de 3 centímetros acima do cotovelo. Os linfáticos do restante do membro superior drenam principalmente para os linfonodos axilares e alguns desembocam diretamente nos linfonodos infraclaviculares. Os linfáticos dos membros inferiores que acompanham a rede venosa são constituídos do sistema superficial e profundo, que acompanham a rede venosa, como o sistema venoso profundo e superficial. Sobre os linfonodos superficiais, que são palpáveis, somente os linfonodos superficiais são palpáveis, né? E os inguinais superficiais incluem 2 grupos: o grupo horizontal, que se situa em uma cadeia na região superior da face anterior da coxa, abaixo do ligamento inguinal, e drenam as porções superficiais da região inferior do abdômen, das nádegas, a genitália externa, exceto testículos, prestar atenção a isso, porque essa cadeia horizontal não recebe drenagem dos testículos, o canal anal e a região perianal, assim como a porção inferior da vagina. Já o grupo vertical aglomera-se próximo à parte superior da veia safena e drena a área correspondente do membro inferior. Por outro lado, os linfáticos provenientes da porção da perna drenada pela safena parva, ou seja, o calcanhar e a face externa do pé, juntam-se ao sistema profundo na altura do espaço poplíteo. Portanto, as lesões dessa área não costumam se associar a gânglios linfáticos inguinais palpáveis. A troca de líquidos e o leito capilar. Então, o sangue circula das artérias para as veias através do leito capilar. Daí os líquidos se difundem através da membrana capilar e mantêm o equilíbrio dinâmico entre os espaços vascular e intersticial. A pressão arterial, que é a pressão hidrostática do leito capilar, especialmente nas proximidades da extremidade arteriolar, força a entrada do líquido para os espaços teciduais. Esse movimento é reforçado pela força da atração osmótica, relativamente fraca, das proteínas existentes nos tecidos, que é a pressão colóide osmótica intersticial, sendo combatido pela pressão hidrostática dos tecidos. À medida que o sangue flui pelo leito capilar, né, em seu trajeto até a extremidade venosa, a sua pressão hidrostática cai e a outra força passa a predominar, e é a pressão colóide osmótica das proteínas plasmáticas que puxa o líquido de volta para a árvore vascular. Então, o fluxo efetivo de líquido, que se orientava para fora dos vasos, no lado arterial do leito capilar, é revertido e passa a dirigir-se para dentro dos vasos do lado venoso. Os capilares linfáticos, que também desempenham um papel importante nesse equilíbrio, removem o excesso de líquido e proteínas do espaço intersticial. Portanto, os capilares linfáticos, eles funcionam como o caminhão de lixo, né? Eles acabam removendo ali do espaço intersticial aquilo que não foi removido pelo sistema venoso, então eles captam restos de células, micro-organismos, e jogam dentro do sistema venoso para, através da capilaridade do sistema linfático, a filtração nos linfonodos e depois cai no sistema venoso.